Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem reta é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. Hoje é segunda-feira e agora é 12:30. Dia frio pra caramba, interior de São Paulo, de frente para essa vista esplendorosa. Eu particularmente gosto bastante desse lugar. Inclusive é um lugar muito interessante até mesmo para a própria reflexão. E eu me peguei pensando aqui, faz uns 40 minutos que eu tô sentado aqui, pés no chão, descalço. Acabei de tomar um sol. Há 6 anos atrás, aproximadamente, eu nunca imaginaria que eu estaria nessa condição aqui hoje. Conquistado coisas que eu conquistei, com nível de energia mental, clareza mental absurda, conexão com o Criador, capacidade cognitiva, raciocínio rápido, expansão da memória, um despertar espiritual, e isso parece loucura para muitas pessoas, mas se você está acostumado com esse canal, você sabe do que eu estou falando. E uma sensação de pureza, uma sensação de poder absurdo, como se literalmente nada fosse impossível. Mas há 6 anos atrás, a situação que eu estava vivendo era completamente diferente do que essa que eu estou vivendo aqui. Isso quando eu falo é de 2020. 2020 eu estava numa situação tão complicada, pessoal, que para mim não restava muita solução. Na verdade, eu estava vindo de uma condição completamente depressiva, cansado, drenado, esgotado. E eu não sabia ao certo de onde que vinha essa falta de energia mental. Eu estava magro demais, eu tenho 1,80 m de altura. Naquele período eu estava pesando 67 quilos, só para vocês terem noção. Meu rosto estava completamente cheio de espinhas, eu tinha falhas na barba, eu tinha cansaço praticamente o dia todo, então eu já acordava cansado. Eu sentia tensões no corpo inteiro, então eu acordava com a boca amarga, eu acordava cansado, com dores no contorno ocular. Eu não sabia de onde que vinha toda essa questão e o porquê que eu vivia drenado, afinal de contas eu estava ali nos meus 20 e poucos anos, eu tenho 30 anos hoje. E meu pensamento era o seguinte: o que está acontecendo com o meu corpo? O que está acontecendo com a minha mente? Por que que eu, um jovem, estou drenado, cansado? E cara, eu já tinha tentado mudar a alimentação, tinha tentado fazer um monte de coisas, mas eu comecei a notar que sempre que eu me sentia frustrado, cansado, depressivo, o que é a vida, o que eu vou fazer da vida e tudo mais, o futuro, a insegurança, eu ia para um aparelhinho como esse daqui, ó, e simplesmente começava a acessar conteúdos, aqueles que você sabe do que eu tô falando, e eu me pegava horas ali assistindo, e eu percebia que depois que eu chegava no processo final, onde eu drenava a minha energia vital, eu me sentia completamente esgotado. E no outro dia, a situação era pior ainda. Dores no contorno ocular, dor de cabeça, fraqueza, cansaço, um medo com relação ao futuro e ao mesmo tempo uma ansiedade, uma depressão. Eu comecei a analisar e perceber que na realidade o comportamento que eu estava tendo, a situação que eu estava atualmente, perdendo peso, rosto amarelo, sem energia, drenado, cheio de espinha, com medo irreais, medo que na maioria das vezes, 98%, nunca irão acontecer, eu comecei a entender que na verdade tinha um sabotador drenando toda a minha energia vital e minha energia sexual. E foi aonde eu decidi praticar NoFap e retenção seminal. Eu sei que isso aqui parece uma historinha de Hollywood, mas eu sei que essa mesma história que eu estou citando aqui para vocês,
coincide com a sua história, que provavelmente um dia também já passou a mesma situação que eu passei. Afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui nesse canal e é por isso que hoje nós somos a Vida 2%. Estávamos na situação que eu praticamente citei aqui para você, mas nós fomos surpreendidos pelo Criador com um novo conceito, um conhecimento completamente ancestral, que civilizações muito mais antigas do que nós e muito mais inteligentes já praticavam, justamente porque sabiam que, na verdade, o famoso tesão que nós acordamos não foi feito para ser desperdiçado, mas sim uma energia extremamente poderosa, feita para criar a nossa própria realidade. E o dia que eu entendi isso, eu simplesmente decidi colocar em prática. E deixa eu falar algo para vocês. Os meus primeiros dias foram simplesmente extraordinários. E eu estou falando isso porque eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui vai se coincidir com a história que eu citei no começo. Cheio de projetos, cheio de sonhos, tudo engavetado, nem você acreditando mais em você, eu já passei por tudo isso. Mas quando eu descobri a prática do NoFap e da retenção seminal, e não é nada místico, muito pelo contrário, é algo muito simples e fisiológico, que é onde simplesmente eu parei de assistir pornografia, parei de me masturbar e parei de ficar jogando a minha energia vital, a minha energia sexual, a minha ejaculação sem propósito. Eu entendi que se eu começasse a reter essa energia, alguma coisa iria acontecer comigo. E na época eu não tinha conhecimento muito sobre o que de fato iria acontecer. E aí foi uma loucura, porque os meus primeiros dias, os meus primeiros 7 dias, algo inusitado aconteceu. Eu simplesmente passei a ter uma energia extremamente absurda. Aquele cara que estava drenado, cansado, trancado dentro de casa, deixa eu falar algo para vocês. Eu já estava na primeira semana correndo nesse lago aqui, ó. Correndo nesse lago. Vocês piram no que eu tô falando? Eu estava literalmente correndo nesse lago. Por quê? Porque uma nova energia começou a brotar dentro de mim. Eu não entendia muito bem, mas eu vi que começou a me dar energia, cara. O simples fato de eu não assistir pornografia e de não me masturbar simplesmente me deu uma energia absurda. E algo curioso começou a acontecer e tem tudo a ver aqui com o título que eu coloquei, porque recaindo, ninguém te quer, nem mesmo a tua mãe. Sabe o que é você não ser respeitado nem mesmo pelos seus familiares, porque você aparentemente não tem resultado nenhum? E quando eu falo resultado, é resultado na vida mesmo, porque, afinal de contas, nós somos criados para criar, nós somos criados para multiplicar. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, 26, 27, 28 e 29. Criado à imagem e semelhança do Criador e criado para multiplicar sobre todas as coisas, dominar e governar sobre todas as espécies. Mas um cara drenado, um cara sem energia vital, ele não consegue criar nada, nem mesmo a própria realidade, porque a única coisa que resta na sua mente são pensamentos turvos, cansado. O cara simplesmente acorda de manhã, vai pro trabalho, se é que ele trabalha, e depois ele volta à tarde e à noite. A única coisa que resta para ele é tentar animar o seu cérebro drenado e cansado, tentando assistir algum conteúdo adulto, tentando jogar e apostar em alguma casa de apostas. E essa é a rotina desenfreada que simplesmente vai levar qualquer homem e qualquer mulher cedo ou tarde ao fracasso total. E drenado, cara, ninguém te respeita, ninguém te quer, nem mesmo sua mãe, nenhuma mulher. Inclusive, se você está aqui me assistindo, você tem namorada, ou você tem mãe, ou você tem pai, tem irmãs, ou você tem esposa. Deixa eu falar algo para você, vou dar um conselho aqui de alguém que já mentora pessoas há 6 anos. Porque, inclusive, nos meus primeiros 90 dias que eu pratiquei o reboot, o reset, onde eu fiquei 90 dias sem assistir pornografia e sem me masturbar, pela primeira vez eu entrei dentro de um grupo lá na época no Facebook chamado NoFap, era alguma coisa assim, e eu comecei já a ensinar, cara. Então, assim, de um cara que está há 6 anos ensinando sobre NoFap e retenção seminal, eu daria um conselho para você. Abandone esse câncer maligno de uma vez por todas e corte ele pela raiz, senão você vai terminar solitário nessa vida. E eu sei que muita gente diria, mas é o que eu quero mesmo, ser solitário. Na verdade não, você sabe, a sua alma anseia por conexão. Mas estar drenado faz com que todas as pessoas se afastem de você. E ao passo que se você começar a reter sua energia vital, você vai se tornar um imã de sorte, de oportunidade, de dinheiro, de pessoas. Seus familiares vão começar a ver resultado em você. E até mesmo sua esposa, sua namorada, quem quer que seja, vai passar a te respeitar, de fato, como um homem digno que você é. Mas a pornografia tá roubando toda essa dignidade sua, toda a sua honra. Inclusive, ó, tá aqui embaixo para vocês, aonde eu estou aqui, ó. É muito parecido, né? Isso aqui não parece muito com o Jardim do Éden? E se eu falar para vocês que dentro de cada um de você também tem um jardim aí dentro, que foi soterrado pela pornografia e pela masturbação. Um jardim mesmo. Jardim significava lugar de delícias. Você foi criado para desfrutar dessa vida. O Criador te colocou nesse plano aqui para desfrutar sobre todas as coisas. Mas a vida que a pornografia e a masturbação tem colocado de volta para essas pessoas é justamente a vergonha, a nudez,
a embriaguez, os vícios, a drenagem espiritual, a drenagem mental, intelectual, mas dentro de cada um de nós existe um jardim. Eu sei que essa chama arde aí dentro de você. Inclusive, tem um grupo no WhatsApp, se chama Restaurando o Jardim, tá aqui embaixo fixado para vocês nos comentários, aonde por 90 dias nós vamos entrar com protocolos diários e eu prometo passar todo o conhecimento que eu tenho durante esses 6 anos praticando NoFap e retenção seminal para que você restaure dentro do seu interior, da sua alma e do seu espírito, isso daqui, esse jardim que o Senhor colocou dentro de você. Eu sei, cara, a sua alma anseia pelo jardim novamente. E eu vou ensinar vocês como restaurar novamente esse estado original. Tá aqui embaixo, e tem até o dia 12, se não me falha a memória, acho que é até sábado. O dia 12 cai no sábado, depois vocês vêm até o dia 12 para vocês entrarem. Depois a gente vai fechar o Jardim do Éden com anjos e literalmente com espada flamejante lá, como foi no jardim também. Quem tiver dentro vai ficar e nós vamos ficar por 90 dias lá dentro. E eu prometo para vocês que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Só deem esse voto de confiança. Tá aqui embaixo o link aqui, você vai pagar um valorzinho de R$30, como se fosse 10 conto por mês para restaurar o Éden interior. Vou te falar, meu irmão, uma oportunidade gigantesca. Agora deixa eu entrar no tema aqui com vocês, são 10, 11 minutos. Lembrando que tem muita gente que fala, pô, Crispim, você enrola muito para falar. Não, cara, a minha introdução já é um ensinamento para a sua vida. Se você estiver atento, aplicando cada palavra, desde o momento que eu falo um salve para você, se você receber esse salve, significa saúde, prosperidade. Então todas as palavras aqui, elas são intencionais, cara. Eu não falo nada por bobeira, eu não falo nada por falar. Toda palavra ela tem uma intenção e toda palavra ela sai com uma energia, uma frequência vibracional. E se você estiver captando essa frequência vibracional, pode ter certeza, todo episódio meu você vai sair revitalizado. Eu estou compartilhando da minha energia com você aí, um ajudando o outro. Bora lá então, comenta aqui embaixo 2%. Comenta aqui embaixo há quantos dias você está praticando o NoFap e retenção seminal e quais benefícios você tem sentido. Comente relatos de vocês. É muito louco, cara. Pra mim aqui, olhar nos comentários e ver o relato de vocês é magnífico. É extraordinário ver cada assunto, cada relato que vocês estão comentando. Uma coisa que aconteceu na semana, sorte, portas de emprego que se abriram, atração de mulheres, atração de oportunidades, pessoas te perseguindo, enfim, cara. Esse universo da retenção seminal e do NoFap, ele é maluco mesmo. E muitas coisas vão acontecer e é interessante que vocês sempre relatem. Mas o que eu separei para vocês aqui é o seguinte, o episódio nosso então de número 219, recaindo nenhuma mulher te quer, nem mesmo a sua mãe. Eu coloquei nem mesmo a sua mãe porque a mãe ela é um sinônimo de honra para nós, né? A frequência feminina, a frequência que te colocou aqui nesse plano. Teu pai é o sêmen, a semente, tua mãe é a terra fértil que recebeu a semente. E para sua mãe é uma questão de muita honra que você prospere, não só para sua mãe, mas para o seu pai também. Mas eu coloquei mãe aqui justamente para chamar a atenção do polo feminino, tá? Mãe, esposa, namorada, amiga, irmã. Coloquei esse polo feminino porque é justamente o polo principal que nós vamos gerar uma atração e um respeito quando você praticar NoFap e retenção seminal, começar a reter a sua energia vital. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: o homem viciado ele é um desrespeito contra o próprio Criador. Então, sempre que você se coloca diante de conteúdos pornográficos e se permite mais uma vez, por alguns minutos, alguns segundos, para ser bem sincero, porque hoje nós temos a maior faixa etária de pessoas com disfunção erétil e ejaculação precoce, então em poucos segundos você entrega toda a essência que o Criador colocou dentro de você. Todo plano, todo projeto que um dia você arquitetou, que ainda está ardendo dentro da sua alma, você coloca tudo por água abaixo quando você drena a sua energia vital. Então, cara, quando você recai é um próprio desrespeito contra o Criador. É por isso que você se sente vazio, é por isso que você se sente culpado, é por isso que você se sente sozinho, é justamente por conta disso. E deixa eu falar algo para você, o maior sonho do Criador é fazer com que você seja próspero. A maior vontade do Criador é fazer com que você seja um cara completamente próspero. Aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, aquilo que ainda não desceu ou subiu ao coração do homem, é aquilo que o Criador tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, assim, o maior desejo do Criador é que você, de fato, cara, cresça na sua vida, prospere, consiga tua casa, teu carro, tua moto, tua esposa, teus filhos, enfim, qualquer que seja teu sonho, ainda que não seja nada disso, qualquer que seja teu sonho, é a maior vontade do Criador. Mas para isso você precisa honrar algo chamado energia vital e energia sexual, que foi o maior fluido, a energia da vida que ele colocou dentro de você. E deixa eu falar algo para você, você acordar com tesão
É a maior dádiva que o Criador poderia ter colocado dentro de você. Afinal de contas, sem tesão ninguém acorda disposto para a vida. Sem tesão, cara, você simplesmente nem iria levantar da sua cama para trabalhar, para fazer qualquer coisa que seja. Então, sempre que você acordar e perceber que tem um ânimo de querer conquistar alguma coisa, entenda, essa é a energia vital, essa é a energia criadora que o Criador colocou dentro de você. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o homem viciado é um desrespeito contra o próprio Criador. E o mais louco de tudo é que 98% da população automaticamente já estão em rebelião contra o Criador. Não, Crispim, eu sou um 98%, eu não pratico NoFap nem retenção seminal, mas não, eu não estou em rebelião contra o Criador. Não, você é o próprio filho de Satanás. Enquanto você não decidir mudar de polo, mudar de energia e voltar à santidade de novo, você nunca vai conseguir acessar a nova frequência do novo reino. Isso eu falo com toda certeza para você. Os adúlteros, os soberbos, os promíscuos, os tímidos, os medrosos, os impuros não herdarão o novo reino. Não adianta você achar que estando em um estado de frequência vibracional completamente baixo, viciado em tigrinhos, casas de apostas, vícios pornográficos, masturbatórios, luxúria, toda a maluquice desse plano terreno, e achar que você vai habitar uma nova frequência vibracional onde pessoas com estado de consciência elevado habitarão. Esquece, meu irmão. Então, quando você está viciado em pornografia e masturbação, automaticamente você está em um estado de rebelião contra o Criador. Da mesma forma, com aqueles anjos que se rebelaram, você também está no mesmo estado. Sabendo do seu potencial criativo, sabendo do seu potencial ao lado do Criador, mesmo assim, ainda se joga aos prazeres. Mas se eu falar algo para você, eu sinto muito falar, mas realmente, você está no colo do capiroto mesmo, e o seu estado final vai ser ruim caso você não decida mudar, mas caso você tome a decisão de restaurar o seu jardim interior, você vai habitar literalmente num local de desfrute, num lugar de delícias, onde o Criador literalmente nos preparou. Só que esse estado aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é um estado interno. É dentro da sua alma, é dentro do seu próprio espírito. É restaurar literalmente a sua originalidade. E você consegue, mesmo sendo um 98% hoje, ainda relutando contra esse vício, se você decidir dentro da sua alma e do seu espírito, a permitir com que o Criador novamente venha habitar dentro de você e fazer uma faxina aí dentro. Tirar toda a podridão. Como se literalmente o Criador viesse com uma VAP. Já viram VAP? Já, de limpar o chão, aquele... para arrancar aquele encardido, aquele bolor, cara, aquele fungo, aquele mofo que a pornografia e a masturbação colocou dentro de você. Arrancar todas as teias dessas janelas que são os teus olhos, a janela da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, forem puros, todo o teu corpo será luminoso, mas se o que há diante dos teus olhos forem podridão, trevas, em quão grandes trevas você estará, mas o Criador vai tirar toda essa teia, toda essa mordaça na frente dos teus olhos e você literalmente vai contemplar a vida como de fato ela é. Cara, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês podem ter certeza, é só aí nos comentários. Tem pessoas vivendo o extraordinário dessa vida ainda nesse plano, simplesmente porque decidiu dar uma chance para si mesmo. Não há chance para outras pessoas não, tudo que você tem que fazer tem que ser por você mesmo, dando uma chance para si mesmo de se tornar um 2%, abominando de vez a pornografia e a masturbação da sua vida. E eu prometo para você, nos primeiros 7 dias você vai ter uma clareza mental absurda, vai fazer igual eu, ó. Correr num lago adoidado, talvez na sua cidade aí não tenha um lago como esse, mas você vai correr no quarteirão da sua cidade, cara. Pode ter certeza disso. Com 15 dias, um novo mundo vai se apresentar para você. 30 dias, cara, sua célula, seu DNA já está em uma nova vibração. 60 dias, outro patamar. 90 dias, boom, reset mental. Teu cérebro sofreu um fenômeno chamado neuroplasticidade. Tudo é novo para você. Esse novo comportamento seu passou a ser automático agora. Agora não precisa de tanto esforço para avançar. Sua mente já entendeu, seu corpo, a sua célula já se reprogramou. Já sabe essa nova identidade chamada 2%. O novo mundo já está aberto para você desfrutar e literalmente se afundar nesses prazeres espirituais que é a cognição, a capacidade intelectual, a conexão com o Criador, a capacidade de se comunicar com outras pessoas, a agilidade mental, enfim, é esse novo plano, com longevidade, com muito mais saúde. 90 dias, é isso que acontece. Agora imagina muito mais do que isso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É um novo mundo que vai se apresentar para você, mas então lembre-se, um homem drenado e viciado, ele é um desrespeito contra o próprio Criador. O segundo ponto que eu queria falar com vocês, eu deixei anotado aqui só para não ficar saindo muito, porque vem muita inspiração e muito insight aqui para falar. Drenado, a sua vibração vai para o nível mais baixo que tem. O início da nossa música provavelmente você ouviu lá. Se tiver drenado, se prepare para sofrer.
Se tiver drenado, você vai vibrar nas mais baixas vibrações que existe. Quando eu falo baixas vibrações, é porque você é um ser que vibra em frequência. Nikola Tesla dizia, sempre que vocês forem pensar nesse universo, pensem em termos de frequência, energia e vibração. Ao passo que em retenção seminal, com o jardim restaurado no seu interior, conectado com o Criador, você tem as mais altas vibrações e tudo aquilo que você almejar no teu coração com muito interesse e entusiasmo, você irá atrair. Da mesma forma, estando drenado, você consegue expulsar toda a sorte de bênçãos da sua vida e começa a atrair simplesmente maldições. E aí você literalmente começa a vibrar nas mais baixas frequências. E baixas frequências, a única coisa que você vai atrair é semelhante atraindo semelhante. Você vai atrair pessoas promíscuas, pessoas completamente profanas, pessoas com a boca suja, com os olhos impuros, com o coração imundo, com a alma completamente distante do Criador. E aí tudo que vai restar ao seu redor é uma realidade compatível com esse estado vibracional. E se eu falar para você que a vida dos sonhos, aquela que você tanto almeja no estado elevado, ela já existe, você só precisa sintonizar o teu coração e o teu cérebro nessa frequência vibracional. Mas para isso você precisa vibrar a nível de energia. E que energia é essa? É a energia da retenção seminal, é a energia sexual, é a energia que outras civilizações chamavam de Kundalini, Prana, Chi, Rua. É o famoso tesão, é a energia vital, é essa energia que vai fazer você escalar novos patamares e colocar você nessa nova frequência vibracional. Para isso você só precisa reter. Mas drenado? Se tiver drenado, se prepare para sofrer. Mas a música continua. Maravilhas te esperam. Depois daquela porta, se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Quem disse isso, sabe quem foi? Jesus, cara. Jesus disse isso. Prefiram entrar pela porta estreita, porque estreito é a porta e o caminho que conduz à nova frequência vibracional, à salvação, a um novo plano. E são poucos que entram por lá, 2%. Mas muitos irão preferir entrar pelo espaçoso caminho. E ele diz, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por lá, 98%. Então, cara, o estado vibracional novo, que te restaura ao jardim do Éden, te coloca literalmente no lugar de delícias, é um estado mental e vibracional, e para isso é em retenção seminal. É simplesmente abominando pornografia e masturbação. E talvez você vai dizer assim, pô, Crispim, é difícil. Difícil, cara, é continuar nessa vida medíocre. Me perdoe o palavreado, mas eu também fui confrontado para ser modificado, para ser mudado. O próprio Criador me deu vários sermões dentro da minha alma e do meu espírito, dizendo até quando vai rejeitar a identidade que eu coloquei dentro de você. Mas que identidade, Senhor? Que identidade? Tô depressivo, cansado, doente, vivendo cansado, cheio de espinha, leve, pesando como se fosse um esqueleto humano. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança de quem? De mim mesmo, Criador. Mas, Senhor, o que eu vou fazer se eu restaurar a minha imagem e minha semelhança? Vai se multiplicar sobre todas as coisas, governar sobre toda a espécie, desfrutar de todo o plano que eu criei para você. Agora ele não está falando mais comigo, a minha identidade já foi restaurada, toda essa fala minha aí foi para você. Você consegue dar alguns cliques aí para voltar a fala de novo e agora você entender que ele está falando para você? Consegue fazer isso? Volta então. E aí? Até quando vai rejeitar a própria instrução do Criador para restaurar o seu eu original? Então, cara, o segundo ponto que eu queria falar com vocês é esse. Drenado e viciado, você vai para o nível mais baixo de vibração. Terceiro ponto, mulher nenhuma irá te respeitar e te admirar. Nem mesmo namorada, esposa, mãe, irmã, quem quer que seja. O polo feminino só respeita o polo masculino. E o polo masculino ele só existe quando você está em estado de retenção seminal, a sua energia vital, o seu estado de originalidade, o seu estado de provedor, o seu estado de protetor, o seu estado territorialista e o seu estado de conexão com o Criador, o seu estado viril e original. O polo feminino só respeita isso. Não é à toa que as mulheres, a maioria delas, estão se tornando masculinizadas. E eu sei que a rapaziada fica tudo bravo, dizendo a mulherada agora tá ficando tudo masculinizada e não sei o quê, autoindependência e tudo mais. Mas por que, cara? Vocês estão perdendo o posto para elas. Esse é o ponto.
Quem foi criado para multiplicar sobre todas as coisas? Quem carrega a semente? É você. Quem foi criado para ser territorialista? É você. Quem foi criado para ser o provedor? É você. E o protetor? Você também. Mas aí, meu irmão, perdendo para a bronha, trancado dentro de um quarto, vivendo isolado de todo mundo, não tem o que fazer. O polo feminino vai tentar equilibrar o polo magnético. É por isso que está todo mundo se tornando masculinizado. E os homens estão virando o quê? O polo feminino. Vocês estão entendendo? Então por isso, cara, que drenado nem mesmo sua mãe te respeita. Ela vai perceber, ela vai olhar e vai dizer, porra, que cabra ruim que eu coloquei na terra é esse? O cara vive o dia inteiro trancado dentro da casa, trancado dentro do quarto, quer saber de nada, é o dia inteiro ali sem fazer nada. O dia inteiro drenado, não tem sonho, não tem projeto. E aí você é casado, então piorou, tua esposa vai olhar e vai dizer, putz, me lasquei, aonde foi que eu fui amarrar o meu burro? Por quê? O cara chega drenado, o cara não tem energia para mais nada, o cara perdeu a ambição, começou a ganhar dilatação abdominal, gordura visceral, já mudou toda a alimentação, tá ruim, tá simplesmente procrastinando o dia inteiro, tá sedentário. Aí tua irmã vai olhar e vai dizer assim, caramba, ó, até mesmo eu decolei, mas ó, o cabo aí tá estacionado na vida, não consegue conquistar nada. Pô, meu irmão, tem certeza que o mesmo sangue meu tá correndo dentro de você, da nossa família, da nossa descendência? Então perceba, cara, que drenado a vergonha vem à tona. Eu sei que você não deve nada pra ninguém, mas pro Criador, cara, drenado você tá no saldo negativo. E deveu pro Criador, a resposta vem na sua própria pele, vem na sua própria consciência, vem nos seus próprios resultados. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Vamos lá. Mas imagina, retendo a energia vital e todo mundo te respeitando. Não porque você quer impor respeito para as pessoas, mas porque agora o seu estado vibracional está equilibrado. E é inevitável, as pessoas vão olhar e vão dizer, alguma coisa aconteceu, tá jogando de hack. Alguma metanoia aconteceu. E literalmente vai acontecer, e a retenção seminal vem para fazer isso. E o último ponto, só para a gente finalizar esse episódio, que agora já são 26 minutos, e provavelmente 1h10, você que ainda não está no Jardim do Éden, lá restaurando o Éden, você vai clicar aí nos comentários que está fixado e você vai fazer parte, porque ainda dá tempo, até o dia 12, vai estar aberto ainda para você entrar e nós vamos restaurar novamente essa originalidade. O quarto ponto é o seguinte, os 2% nasce do caos, vem da lama. Eu sei que talvez a história toda que eu contei desde o começo, a vida minha há 6 anos atrás, o estado completamente podre do homem viciado, talvez coincidiu muito com você e você diz assim, pô Crispim, você fala isso porque você não sabe. Minha vida tá um caos e deixa eu falar algo pra você. De onde que vem os 2%, meu irmão? Vem do caos. Nós nascemos no caos, nós somos a fênix. Nós somos o fruto do Senhor. Nós viemos do caos, cara. Eu vim do caos, eu vim da lama. Ó, inclusive eu vou até reformar essa tatuagem aqui, mas dá uma olhada no meu pescoço aqui, ó. Isso aqui é uma tatuagem, cara, acho que eu devia ter uns 14, 15 anos de idade, nem sabia o porquê que eu tava fazendo, ó. Mas hoje eu entendo completamente, cara, tava sendo gravado no meu pescoço, onde passa a energia da vida, um diamante. E literalmente, eu vim da lama, cara. Eu vim do submundo do vício. Para dizer para vocês que tem como, 6 anos sem recaídas, praticando NoFap, retenção seminal, várias comunidades, inclusive nós já temos canal de corte em quase todas as plataformas, nós já estamos no Instagram em @Clube 2%. Esse mesmo @Clube 2% nós estamos no Instagram, no TikTok, no Kawaii e também no Facebook. E tem o meu perfil pessoal também no Instagram chamado A Vida, o 2 é o número 2 e % você escreve por extenso. Nós já estamos no Instagram com mais de quase beirando 30 mil seguidores. Aqui no YouTube já passamos de 8 mil, vamos chegar a 9 mil inscritos. Os outros canais nossos com quase 5K, 6K, cada grupo, cada canal, cada página. Mas eu vim da lama. E deixa eu falar para vocês, tudo isso que eu tô vivendo aqui, vocês vão ser prova disso. Tudo isso que nós, 2%, estamos vivendo aqui, não é nem a sombra do que há de vir. Então talvez você tá falando, pô Crispim, a minha vida tá uma lama, tá um caos. Os 2% nasce do caos. É por isso que você tá aqui até agora nesse vídeo. E eu vim aqui trazer essa esperança, cara, porque eu vim da lama, eu sei do que eu tô falando. Nós somos diamantes, cara, nós somos forjados no meio do caos. O Criador se alegra, se contenta em achar alguém na lama e simplesmente transformar a vida dessa pessoa para que ele resplandeça como uma luz extremamente esplendorosa. Vós sois sal da terra e luz do mundo. É você, 2%. Então eu faço um convite para você. Bora restaurar essa originalidade?
novamente. Se você chegou até o final desse episódio, a palavra-chave é a seguinte: eu estou dentro do jardim. Isso daqui, ó. Se você chegou até o final desse episódio, é porque você entendeu tudo que eu falei para vocês, de que de fato nós somos criados para isso aqui, ó, lugar de desfrute, lugar de delícia. Eu estou dentro do jardim. Comenta aí embaixo, eu vou saber que vocês chegaram até o final. Senhores, tamo junto até depois do fim, e quem quiser entrar, ó, tô te esperando aí, tá fixado nos comentários. Um abraço.